Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jamile, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Nutrição Clínica em Obstetrícia, Pediatria e Adolescência da Nutmed, e é um prazer hoje estar aqui com vocês conversando um pouquinho sobre uma temática super relevante aí na gestação, que é a questão dos vômitos e da hiperêmese gravídica. Então, de que forma a nutrição pode ajudar? A ideia desse conteúdo hoje é que a gente converse um pouquinho sobre toda essa abordagem que o nutricionista pode ter de minimizar, esses sintomas que são tão comuns no processo gestacional. Então, venham comigo aí nessa discussão, que vai ser bem bacana. Essa questão, gente, de náuseas, enjoos na gestação, como eu disse, é algo muito comum, acomete boa parte das gestantes. Eu tenho às vezes dúvidas no consultório no sentido de assim, eu não tô ficando enjoada, será que tem algum problema na minha gestação? Claro que não. Então, assim, é algo que também pode não acontecer, mas para a maioria das mulheres isso acontece. E muitas vezes é um incômodo, bem aí evidente, diário. Tem mulheres que referem esse incômodo ao longo de todo o dia, chegando a quadros de maior gravidade. Então, assim, é sempre importante a gente acalmar a paciente na consulta, dizer que essa é uma questão hormonal. Então, assim, o enjoo da gestante, ele tem um cunho, um caráter hormonal. A alteração hormonal, muitas vezes, promove esse enjoo e muitas vezes chegando a uma condição de náusea também, de vômito, essa mulher efetivamente acabar vomitando. Mas a gente tem condições específicas, que é essa condição de hiperêmese gravídica, que é uma condição de uma gravidade um pouco maior. É aquela mulher que come um pouquinho e passa mal. Ela come uma quantidade pequena, passa mal. Ela come, independente do que ela consuma, ela acaba passando mal e vomitando. A gente tem que ter um olhar muito atento para esse tipo de paciente, para essas mulheres. Por quê? Primeiro, por uma questão de desidratação. Então, é muito importante o nutricionista, o obstetra estarem muito conectados a isso, para essa paciente não desidratar. Perda de eletrólitos, enfim, se ela estiver vomitando muito, obviamente ela vai ter perdas aí muito expressivas e isso pode, obviamente, causar danos. Então, assim, ficar muito atento à questão da hidratação é bem importante, é um ponto aí crucial. A outra questão que a gente precisa também pensar que é se essa mulher, ela acaba consumindo o alimento e vomitando, ela tá tendo uma perda ali calórica também. Então ela não tá conseguindo, provavelmente, atingir as suas necessidades calóricas e, consequentemente, esse embrião, o feto, enfim, ele também não vai estar atingindo ali a sua demanda energética necessária para aquele período da gestação. Então é muito importante modular manejar esse planejamento alimentar no sentido de trabalhar ali com determinadas questões. Eu costumo falar muitas vezes a gente consegue minimizar o sintoma, mas a gente não consegue resolver 100%. Então esse trabalho de forma conjunta com o obstetra é super importante. E assim, sempre pensar que para algumas mulheres existe um momento, um pico em que esse enjoo é pior, e aí a gente vai priorizar a alimentação em momentos em que isso, de alguma maneira, esteja diminuído, esse enjoo, essa náusea, enfim, esse desconforto que a mulher sente. Então, buscar dentro aí da anamnese, da avaliação dietética, momentos em que a gente consiga inserir um pouco mais alimentos, que ela consiga se alimentar de uma maneira um pouco, quantitativamente falando, um pouco melhor e qualitativamente também. Uma outra questão que é importante, essa questão do jejum. Muitas vezes a mulher já chega pra gente falando, eu fico muito enjoada de manhã, pelo tempo de jejum, que ela acaba aí ficando muitas vezes no período noturno em jejum, e aí de manhã acorda, sei lá, toma um copo de leite, uma coisa assim, e acaba enjoando. Então, alimentos sólidos pela manhã, para algumas mulheres só o fato de mudar de posição, tipo, estava deitada, levantou da cama, só essa mudança de posição já gera esse desconforto. Então, ter um alimento sólido ali nesse momento, eu falo que não é um café da manhã, mas ter alguma coisa sólida, despertar com calma, ter esse timing, de despertar, levantar,
levantar com tranquilidade, porque muitas vezes só essa mudança de posição, esse despertar muito rápido, enfim, pode levar a enjoo. Muito tempo em jejum, então muitas pacientes já chegam, né, falando que eu percebo que quando eu fico muito tempo sem me alimentar, piora o enjoo. Esse é um fato, né, gente? A gente precisa dar conta disso. Então, fracionar bem essa alimentação. E ter muito cuidado, porque muitas vezes é uma paciente que acaba ganhando peso, porque ela percebe que quando ela come, o enjoo de alguma maneira, para algumas mulheres, tá, gente, ele alivia. Então a gente precisa ter esse olhar, né, de muito individual para cada paciente. Uma outra questão são as bebidas mais geladas, em geral tendem a aliviar os alimentos, né, de maneira geral, mais gelados, eles tendem a aliviar essa questão do enjoo e a questão de uma hiperêmese, que é um quadro de maior gravidade também, como eu falei anteriormente. O gengibre pode ser uma possibilidade também interessante. Eu, particularmente, observo na prática que algumas pacientes melhoram, outras não, então a gente tem dose para isso, né? É sempre importante frisar, né, que a gente precisa sempre pensar na dose. E aí pensar sempre no planejamento como um todo. Se for um caso de hiperêmese, é muito importante essa troca com o obstetra, muito importante o monitoramento, muitas vezes até um monitoramento muito próximo. Eu já tive pacientes de acompanhar semanalmente, porque estavam num quadro de hiperêmese mais grave. Algumas pacientes chegam a necessitar de uma internação, então é preciso que a equipe esteja muito conectada, muito atenta e trabalhando de forma conjunta para promover o ganho de peso adequado para essa mulher e, consequentemente, um crescimento e desenvolvimento fetal adequado, que é a nossa grande preocupação, porque o mais vulnerável nesse momento é o embrião. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante aí, especialmente para quem atende gestantes. Com certeza já atendeu mulheres aí com quadros de enjoos, náuseas e muitas vezes quadros um pouco mais graves, quadros de hiperêmese. Espero que esse conteúdo tenha sido bem bacana para vocês e quero convidá-los para assistir aí os nossos vídeos no YouTube. Tem bastante conteúdo bacana, interessante, dentro da nutrição materno-infantil e dentro de outras áreas também.